Há uma presença que não se explica, apenas se sente. Uma mulher que não precisa gritar para ser ouvida, que não disputa espaço, porque ela é o espaço. Quando ela entra, algo no campo muda. Um silêncio sutil, quase imperceptível, que atrai mais do que 1000 palavras. Não é sobre beleza escancarada, nem sobre estratégias para conquistar um homem. É sobre uma vibração interna, uma força silenciosa que ressoa nas camadas mais inconscientes do outro. E essa força é rara. É isso que a torna inesquecível. Você já sentiu que, mesmo sendo forte, ainda assim parece que os homens não te enxergam com a profundidade que você merece? Como se sua força tivesse que ser disfarçada, suavizada, camuflada para caber em expectativas que nunca foram suas? Talvez seja porque ainda confundem força com dureza. Mas a força feminina não endurece. Ela envolve, ela acolhe, ela transforma. E quando um homem entra em contato com essa frequência, ele sente, mesmo sem saber explicar, que ali habita algo sagrado. Carl Jung dizia que a mulher que se conhece é um portal, porque ao tocar sua própria sombra, ela ilumina o mundo ao redor. A mulher forte que é inesquecível não é aquela que tenta se encaixar, mas a que se permite expandir. Ela vive no fluxo entre a alma e o corpo, entre o sentir e o silenciar. Não precisa provar nada, porque sua presença é sua maior prova. E o homem que se encontra com ela jamais permanece o mesmo, porque ela não ativa apenas seu desejo, ela convoca sua consciência. Há algo de profundamente arquetípico nisso, como se o arquétipo da amante e da sábia se fundissem em uma única mulher. A que toca o coração sem precisar ferir o ego. A que sabe quando calar e quando encarar. Que dança entre o mistério e a verdade com a naturalidade de quem já se perdeu e se encontrou 1000 vezes dentro de si. Essa mulher não força vínculos, ela desperta vínculos, porque a conexão que ela oferece não vem da carência, mas da completude. E isso o inconsciente masculino jamais esquece. Então, talvez você não precise mudar para ser vista. Talvez você precise apenas se lembrar de quem é. Porque a mulher forte que se conhece, se cura, se honra, essa mulher entra em qualquer lugar com uma vibração tão inteira que a presença dela permanece, mesmo quando ela já se foi. E quando um homem encontra essa mulher, ele não encontra só alguém para amar. Ele encontra um espelho da sua própria alma. E isso não se esquece, nunca. O despertar da presença. Quando você acordou hoje, quantas vezes sentiu um leve vazio, um eco sutil dentro de si, como se algo estivesse incompleto, embora o mundo lá fora parecesse seguir normal? Esse vazio não é falha sua, ele é um chamado da sua alma para que acorde ao seu próprio mistério. Há uma frequência dormida em você, um campo vibracional que ansiava ser lembrado. E neste instante, ao ouvir estas palavras, esse chamado sussurra novamente: você existe, você importa, você pode ser inteira. Não se trata de consertar feridas antigas com tapinhas temporários, nem de preencher vazios com aprovação externa. Trata-se de voltar o olhar para dentro, onde mora sua sombra, seus complexos não integrados, suas crenças silenciosas de não ser suficiente. A jornada começa ao reconhecer que você carrega em si não apenas luz, mas profundidade. Quando você atravessa esse portal interno, algo sutil se move. Seu campo vibra com outra intensidade. E esse tipo de vibração não se grita, se sente. Imagine uma caverna ancestral dentro de você, cujo eco guarda segredos de quem você é. A mulher forte, a mulher inesquecível, não é aquela que brilha sem cicatrizes.
Ela é aquela que aprendeu a descer à sua caverna, a encarar seus medos, suas sombras, seus pedaços despedaçados e a acolhê-los. Ao integrar a sombra, não há rachadura que não possa ser fonte de luz. Ao abraçar seus complexos, eles deixam de dominar e passam a servir a sua transformação. Esse encontro com a sombra é um rito de resgate, de dignidade, de autenticidade, de poder feminino ancestral. E quando ela emerge dessa caverna interior, algo mudou. Não apenas a postura, o olhar, a voz, mas a aura. A presença dela pulsa como uma frequência rara, não chamando atenção pelo barulho, mas como um magnetismo sereno. É como a lua cheia que ilumina sem forçar o brilho, apenas por sua própria densidade luminosa. E é nessa leveza profunda que começa a semente da lembrança. Você não precisa lutar para ser vista. Você precisa existir em sua integridade. Assim, este primeiro passo é um convite para que você volte para si mesma, não para se ajustar a expectativas, não para buscar aprovação, mas para se reconectar com sua alma, com sua essência. Porque é desta morada interna que nasce o tipo de mulher que não apenas impressiona, mas permanece gravada no inconsciente de quem cruza seu caminho. A força do silêncio e da sensação. Quando falamos de força feminina, muitos imaginam escudos levantados, barreiras rígidas, palavras afiadas. Mas a força que realmente seduz a alma de um homem e de qualquer ser não é essa. Ela é silenciosa, insinuante, resiliente. É a força que se constrói nos ritmos sutis do sentir, nas pulsações interiores, na calma de quem se conhece. Essa força não grita, ela sustenta. Não demanda, ela acolhe, sem perder sua integridade. No âmago dessa força está a sensibilidade. Sensibilidade não é fraqueza, é um terreno fértil, onde há sensibilidade integrada, a consciência da própria sombra, a compaixão por si mesma e pelo outro. Há a capacidade de sentir sem se dissolver, de enxergar sem rejeitar. A mulher que canaliza essa sensibilidade não corre atrás. Ela se mantém íntegra em seu campo vibracional, como um lago tranquilo que reflete o céu sem se agitar. E essa tranquilidade hipnotiza. Quando um homem se aproxima de uma mulher com essa presença, profundamente viva, sensível, enraizada, ele não percebe apenas sua forma, mas sua densidade emocional. Ele sente o espaço que ela ocupa, não em relação a ele, mas em relação a si mesma. E essa diferença sutil reverbera no inconsciente dele como um chamado ancestral. Como se algo dentro dele despertasse, reconhecesse, lembrasse. Ele é atraído não por projeções, mas por ressonância. E essa ressonância não acontece com palavras vazias de intenção. A mulher inesquecível não oferece promessas, nem fórmulas. Ela oferece presença, presença real, íntegra, vibracional. E quando ela fala, encara, sorri ou silencia, cada movimento carrega a densidade de sua alma. Cada gesto é um fio de energia, cada olhar um portal. A verdadeira atração brota desse campo, invisível, mas potente. Portanto, a segunda etapa da sua jornada é cultivar essa força silenciosa. Respirar sua própria profundidade. Convidar a sensibilidade para sentar ao seu lado, olhar nos olhos da alma e dizer: eu existo, inteira, vulnerável e inteira. Porque quando você abraça sua sensibilidade com consciência, você ativa um magnetismo que independe de técnica, de truque, que pulsa com a verdade da sua alma. A dança da integridade e da sombra. Dentro de cada mulher existe uma teia de memórias, dor, feridas sutis, programações de voz baixa, desejos abafados, vozes que pedem silêncio. Parte de você pode ter se protegido endurecendo, colocando muros, criando defesas. Mas a mulher inesquecível não é a que ergue muros, é a que dança com sua sombra. Ela não nega a dor,
Ela a acolhe, a transforma, a ressignifica, porque negar a sombra é negar parte da alma, e uma alma dividida jamais vibra completa. Quando você se permite olhar para dentro, sem julgar, sem rejeitar, você começa a desfazer nós antigos, a liberar padrões inconscientes que ditaram quem você deveria ser, como deveria amar, o que merecia. Você começa a caminhar pela trilha da individuação, segundo Jung, onde não há mais máscaras, mas pureza de essência. A mulher que dança com sua sombra mostra integridade não ao mundo, mas a si mesma. E essa integridade reverbera no campo vibracional. E quando você vive nessa integridade, sua presença não depende de elogios, de provas externas, de afirmações alheias. Você se sustenta, você se basta, e isso transforma tudo ao seu redor. Porque o homem que cruza com você não encontra apenas alguém bonita ou desejável. Encontra alguém livre, inteira, responsável por si. Esse tipo de mulher cruza o caminho dele e deixa um vestígio profundo. Não porque tomou, mas porque ofertou sua alma. A dança com a sombra também liberta o poder criativo da alma feminina. Quando você se reconcilia com suas partes escondidas, com sua essência crua, você se torna médium da própria vida. Suas emoções, seus sonhos, seu corpo, sua intuição, tudo se alinha com um propósito interno. Você se torna obra viva, e há homens que reconhecem essa arte da alma mesmo sem entender. Eles sentem, eles se curvam internamente diante dessa profundidade. Portanto, nesta terceira fase, convido você a mergulhar nesse espelho interior, a contemplar seu reflexo sem máscaras, sem defesas, a encarar suas feridas com compaixão e coragem. Porque, ao acolher sua sombra, você reconquista sua alma. E quando a alma se reconquista, ela se torna inesquecível, porque passa a vibrar com a totalidade do ser. A conexão vibracional. Quando almas se reconhecem. Há um momento silencioso, quase invisível, no qual duas almas se tocam, não por conveniência, nem por desejo passageiro, mas por reconhecimento de essência. Esse momento não se anuncia com luzes brilhantes, nem com promessas altas. Ele chega como um suspiro, um olhar profundo, uma pausa, e quem viveu algo assim sabe. É desse tipo de encontro que nascem vínculos que desafiam o tempo e o ego. Quando você vive em sua integridade, em sua densidade emocional, você atrai esse tipo de encontro, não por força, nem por manipulação, por ressonância. O campo vibracional que você emana ressoa com o campo vibracional dele. E se há afinidade, há sincronicidade. Um encontro de almas que parece casual, mas é profundamente simbólico. Como se o inconsciente coletivo tivesse conspirado para que vocês se encontrassem. Nesse espaço sagrado do encontro, tudo fala mais forte do que palavras. O silêncio entre vocês torna-se linguagem. O olhar carrega a narrativa de suas almas. A respiração conjunta torna-se rito. E nesse rito, o ego masculino encontra a ânima e o ego feminino encontra o animus. Surge uma ponte simbólica que une mundos internos. E ali, a mulher não está pedindo amor, está oferecendo conexão, não está exigindo segurança, está emanando presença. E essa conexão vibracional não é efêmera, porque foi construída fora da carência, fora do medo, dentro da integridade, dentro da consciência. Quando duas almas se encontram nesse nível, a memória não se apaga, a presença não some. Mesmo quando o corpo se afasta, o eco permanece, porque vocês tocaram o que é verdadeiro, e o verdadeiro não desvanece. Por isso, este quarto movimento é o ápice da sua jornada interna. Elevar sua vibração para um campo onde o encontro de almas é possível. Não forçado, nem mendigado, apenas reconhecido.
Porque a mulher forte, inteira, sensível, sombria e iluminada, essa mulher torna possível o reencontro com a alma do outro. E esse reencontro ecoa além das circunstâncias. A mulher inesquecível, vida como obra, amor como alquimia. Agora, imagine que sua vida se torna uma tela viva, onde cada emoção, cada cicatriz, cada desejo é pincelada consciente. Você não vive buscando aprovação, mas pintando sua essência. Você não espera amor, você manifesta conexão. Você não teme estar só, você celebra sua presença. E é nessa celebração silenciosa que a mulher inesquecível emerge. Ela não é fruto de artifícios ou jogos. Ela é fruto de cicatrizes curadas, de sombras integradas, de amor próprio cultivado. Ela não vive projetando futuro, nem dependendo de garantia. Ela vive presente consigo mesma, com sua alma, seu corpo, seu espírito. E é esse viver que a torna memorável. Porque homens e seres raramente esquecem quem ousa manifestar sua verdade com coragem e ternura. Quando ela caminha no mundo, não carrega bagagens, carrega essência, não busca aprovação, exala autoestima. Não teme a ausência, valoriza a presença. E é nesse contraste sutil entre a suavidade da alma e a firmeza do ser que o eco dela reverbera. Uma vibração tão verdadeira, tão íntegra, que permanece na memória alheia como o cheiro de terra molhada depois da chuva. Impossível de ignorar. E no amor que surge, se surgir, ele será fruto não da carência ou do medo, mas do encontro consciente de almas. Será reverência, será entrega, será conexão profunda. Não porque você forçou algo, mas porque sua presença pôs o outro diante de algo maior, sua própria alma refletida no espelho que você ofereceu. Esse tipo de amor não é passageiro. Ele é simbiótico, ele cresce, ele evolui com você, ou não existe. E ao final deste movimento você entende, ser inesquecível não é sobre atrair um homem, é sobre lembrar de quem você é. É sobre resgatar sua alma, reconquistar sua presença, celebrar sua integridade. A mulher inesquecível, aquela que toca, que transforma, que permanece, não vive para ser lembrada, vive para ser. E ao ser, ela gravita o mundo inteiro à sua volta. E agora, talvez você esteja sentindo exatamente aquilo que tantas vezes tentou evitar. O silêncio depois da compreensão. Porque há um instante, entre uma palavra e outra, em que a alma reconhece uma verdade esquecida. E se algo dentro de você se moveu, mesmo que de forma sutil, saiba. Esse movimento não é pequeno. É um sinal de que a mulher que você é, inteira, sensível, forte e silenciosamente poderosa, está pronta para voltar a ocupar o lugar de onde jamais deveria ter saído. O centro de si mesma. Você não precisa mais correr atrás de provas de amor, nem mendigar por atenção no deserto emocional de amores rasos. A mulher inesquecível não se faz lembrar por gritos, mas por vibração, porque ela se reconstrói nos escombros de suas dores e emerge como templo vivo de sua própria alma. E ao fazer isso, ela se torna não apenas lembrança, mas espelho, não apenas desejo, mas destino. O tipo de presença que pulsa mesmo quando os olhos se fecham, porque sua energia já se instalou no inconsciente de quem a viu com a alma. Tudo o que foi dito aqui não é teoria, nem poesia vazia. É um mapa simbólico, um convite à individuação. O processo mais profundo que Carl Jung descreveu como o caminho da alma de volta à totalidade. Porque quando você se reintegra, você não atrai apenas o amor de alguém, você se torna o amor. E o amor, quando vivido em sua potência arquetípica, não busca, irradia, não exige, inspira, não prende, transforma. O amor verdadeiro nasce do encontro de dois seres que se reconhecem, porque já não precisam se completar. E talvez a pergunta mais importante agora seja:
Você está disposta a se lembrar de quem é, não em função de agradar, seduzir ou provar algo, mas para que sua alma finalmente respire inteira dentro de você, porque uma mulher que lembra quem é muda a frequência do ambiente. Ela não implora presença, ela se torna presença. Ela não procura por valor, ela se torna valor. E o mundo, inclusive o coração de um homem, não consegue esquecer aquilo que vibra em ressonância com a própria verdade. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se despertou uma lembrança esquecida, então não deixe que ela se perca no ruído do dia. Curta este vídeo, compartilhe com outras mulheres que também estão nesse caminho de retorno a si mesmas. Escreva nos comentários o que ecoou mais forte em você. E inscreva-se neste canal, não apenas como espectadora, mas como parte de um campo vibracional de mulheres despertas, conscientes, inteiras. Porque juntas somos mais do que ecos, somos a própria frequência que transforma.